Oi, gente! Mais uma vez aqui com vocês no segundo semestre de 2020. A gente já tá quase no final do ano, né? É a reta final de vocês. E esse momento é o momento de vocês se prepararem mais ainda para o Enem. Então, essa semana todinha é a semana daqueles aulões, que antes seria presencial, mas ainda não é possível. Então, a gente preparou com todo carinho para vocês estarem focados totalmente essa semana em questões mesmo de vestibular, tá? De matemática vão ser 3 aulões, vão ser 2 comigo e com o professor José Roberto, tá certo? Espero que vocês absorvam um pouco do que a gente vai trabalhar, ou tudo, na verdade, e que a gente consiga contribuir com vocês um pouquinho do que vocês estão aprendendo, né? Que mudou tanta coisa pra gente, esse novo modelo de estudo, né? Essa rotina nova de estudo que a gente está tendo, mas que a gente consiga contribuir com vocês e vocês aproveitem um pouquinho, tá certo? Bom, quando a gente foi conversar, eu e o José Roberto, sobre o conteúdo que a gente ia trabalhar, eu quis trabalhar um conteúdo que efetivamente vai fazer a diferença para vocês, tá? Então, o que eu fiz? Eu peguei lá as questões do Enem e fiz uma análise. E se a gente observar, 41% das questões do Enem, ela está falando somente de conhecimentos numéricos. Por que eu falo somente? Somente, gente, porque é aquela matemática básica, certo? É aquela conversão, por exemplo, de número decimal em número fracionário. É somar, é multiplicar, é as 4 operações básicas mesmo, é regra de 3. Então, tudo isso é muito cobrado no Enem. Então, a gente vai focar nisso e vai tirar todas as dúvidas com questões que já caíram, tá certo? Para começar a falar sobre isso, a gente vai falar então de razão, tá? A razão entre dois números. Considerando os números A e B, a razão entre esses dois números é uma fração, onde A está para B. Como assim? Suponha que eu tenho uma situação de que cada 20 habitantes, 5 são analfabetos. Como é que eu represento isso em razão? Eu escrevo que 5 está para 20. E uma coisa muito importante é que sempre que possível, essa fração ela deve ser reduzida. Nesse caso é possível. Então a gente pode simplificar essa fração por 5, eu encontro uma nova fração que é 1 sobre 4, que na verdade são equivalentes, mas a gente representa sempre a forma irredutível, tá? Nesse segundo exemplo, ele fala que um dia de sol para cada 2 de chuva. Então, 1 está para 2, ou seja, a cada 2 dias de chuva, 1 dia de sol. Mais um exemplo. De cada 10 alunos, 2 gostam de matemática. Então, falando de razão, posso representar como sendo 2 está para 10. E aparece uma fração que dá para ser reduzida, tá? Então, é 1 para 5, ok? Ah, professora, mas será que isso cai no Enem? Isso é tão fácil, né? Gente, cai. E é aquela questão que não pode errar de jeito nenhum, tá? Peguei uma questão lá de 2013 e ela diz que em um certo teatro as poltronas são divididas em setores. A figura apresenta a vista do setor 3 desse teatro, no qual as cadeiras escuras estão reservadas e as claras não foram vendidas. A razão que representa a quantidade de cadeiras reservadas do setor 3 em relação ao total de cadeiras desse mesmo setor é. Então, eu preciso escrever uma razão, eu preciso identificar a quantidade de cadeiras reservadas e a quantidade total de cadeiras. As reservadas são essas pintadinhas. Então, se eu somar, eu vou ter 17. Então, 17 poltronas foram reservadas. Para descobrir o total, eu observo que eu tenho 7 fileiras. Em cada fileira, eu tenho 10 poltronas. Então, dá um total de 70. 7 vezes 10, 70. Então, a razão vai ser 17 para 70, que dá a minha letra A. Certo, gente? Um outro assunto, isso aqui também é muito cobrado nas questões de geografia do Enem, né? A SUS deve falar isso muito com vocês, que é sobre escala. Quando a gente fala escala de mapas, né? Principalmente de mapas, quando a gente fala de geografia, quando a gente vai representar um mapa, ela já deve ter explicado que o mapa ele tem que obedecer às medidas reais do que a gente está representando, né? Por isso que a gente usa uma escala. E essa escala, na verdade, ela é a razão entre a distância do mapa, que está desenhado lá no mapa, e a distância real correspondente. A Olimpíada de Matemática, por exemplo, gosta demais desse assunto, gente. Eu coloquei aqui, então, por exemplo,
dois barquinhos, que são duas figuras, que elas são representadas, uma pode falar que é a escala da outra, tá? Por exemplo, se a gente observar que nesse barquinho azul a base menor, ele tem 2, enquanto a base maior tem 4. Então, a razão entre as bases é 2 para 4. Simplificando, dá 1 para 2. Lá a base maior desse barquinho azul é 4, enquanto a base maior do barquinho vermelho é 8. Então, a razão vai ser 4 para 8, que simplificando dá 1 para 2. A altura do barquinho azul é 3. A altura do barquinho vermelho é 6. Então, na altura, eu tenho uma razão de 3 para 6, que também dá 1 para 2. Então, escala, na verdade, é obedecer, tá vendo que todos os lados dessa figura, ela tem uma mesma razão, que é 1 sobre 2, 1 para 2, certo? 1 sobre 2. Vamos fazer um exemplo, então, falando de escala, né? Diz o seguinte: no Monte de Cerro Amazonas, no deserto de Atacama, no Chile, ficará o maior telescópio da superfície terrestre, que é o telescópio europeu extremamente grande. Ele terá um espelho primário de 42 metros de diâmetro, o maior olho do mundo voltado para o céu. Ao ler esse texto em uma sala de aula, uma professora fez uma suposição de que o diâmetro do olho humano mede aproximadamente 2,1 centímetros. Então, quero saber a razão entre o diâmetro aproximado do olho humano, suposto pela professora, e o diâmetro do espelho primário do telescópio citado. Então, eu tenho essas duas medidas, 42 metros e 2,1 centímetros. Primeira coisa que eu tenho que fazer é converter essas unidades, essas medidas na mesma unidade. Eu acho mais fácil escrever metros para centímetros, tá? Ou você pode pegar esses centímetros para metros, tanto faz. Então, convertendo 42 metros para centímetros, eu tenho 4.200. Então, 2,1 para 4.200. A ideia de escala é que o meu numerador fique como sendo 1. Então, o que eu faço? Primeira coisa que eu gosto de fazer é escrever esse número octadecimal na parte como inteiro, né? Então, 2,1, se eu multiplicar por 10, vira 21. Mas tudo que eu faço no numerador, eu tenho que fazer no denominador. Então, 4.200 vezes 10 vai dar 42.000. Agora, para esse numerador virar 1, eu divido por 21. Então, 21 dividido por 21 é 1. 42.000 dividido por 21 é 2.000. Então, eu tenho uma escala de 1 para 2.000, que vai dar a letra E. Certo, gente? Tranquilo, né? Aí, qualquer dúvida que vocês forem tendo, depois eu estou à disposição para discutir, tá certo? Mais uma de escala, de razão. Aí vocês falam assim, mas essas eu nem preciso estudar. Então, tem alguns exercícios que a gente precisa usar alguns artifícios para poder responder, né? Que é o exemplo dessa questão que caiu em 2014. Ela fala assim: um carpinteiro fabrica portas retangulares maciças feitas de um mesmo material. Por ter recebido seus clientes pedidos de portas mais altas, aumentou sua altura em 1/8, preservando suas espessuras. A fim de manter o custo com o material de cada porta, precisou reduzir a largura. Então, a razão entre a largura da nova porta e a largura da porta anterior é: a largura vai ser diferente, mas a altura também, né? Mas eu quero saber qual que é a razão entre essa nova largura e essa largura da porta anterior. O que eu faço? Aqui tá as respostas, né, para a gente poder marcar. Então, o que eu fiz? A nova altura eu chamei de H maiúsculo e a altura anterior de H minúsculo. Eu sei que a nova altura, ela vai ser a altura anterior mais 1/8 dela. Então, se eu somar H mais 1/8 de H, eu encontro 9/8 de H. Como deixou bem claro que tem que ter o mesmo custo, essa porta só vai ter o mesmo custo se a gente tiver a mesma área nas duas portas. Concorda comigo? Que a gente gasta o mesmo material. Então, a área da porta anterior e a área da nova porta tem que ser igual. Essa aqui minúscula representa o anterior, essa maiúscula representa a nova. Como na anterior eu não tenho medida nenhuma, eu substituo. Já na nova, o H, eu encontrei que o H é 9/8 de H, certo? Então, substituir.
Percebam que nessa equação o h aparece antes e depois da igualdade, então a gente pode eliminar, né? Esse 9/8, ele vai passar dividindo. Mas quando a gente divide fração, a gente não inverte o numerador para o denominador, por isso que virou 8/9. Então, a razão entre as larguras será 8/9, L sobre I vai ser 8/9. É a letra D de dado. Tá certo, gente? Tranquilo? Mais um de razão. Essa é de 2013, tá? Essa é uma questão que muita gente errou, apesar dela ser considerada fácil, mas sempre esquece nos detalhes. Ela fala de escala, mas os detalhes é que deixa a desejar na resolução do exercício. Então, vamos pegar todos os detalhes dessa questão. A Secretaria de Saúde de um município avalia um programa que disponibiliza para cada aluno de uma escola municipal uma bicicleta, que deve ser usada no trajeto de ida e volta entre sua casa e a escola. Na fase de implantação do programa, o aluno que morava mais distante da escola realizou sempre o mesmo trajeto, representado na figura, na escala 1 por 25.000, por um período de 5 dias. Quantos quilômetros esse aluno percorreu na fase de implantação do programa? Então, tá aqui o desenho, cada quadradinho representa um. Lembrando que a escala é 1 por 25.000. Ele vai ter que ir para a escola, voltar da escola. E isso por 5 dias, tá certo? Então, o que a gente faz? Eu vou multiplicar por 2, porque é a ida e a volta. Cada percurso desse eu tenho 16 quadradinhos, então 2 vezes 16, 2 porque é a ida e a volta, e vezes 25.000, porque cada quadradinho, a escala é 25.000, certo? Vai dar 800.000 centímetros, tá vendo que tá dado em centímetros aqui na figura. Ele pede em quilômetros. Então, para passar de centímetros para metros, a gente elimina 2 zeros. Para passar de metros para centímetros, a gente elimina 3 zeros. Então, vai dar 8 quilômetros. Como a gente ainda tem que levar em consideração que foram 5 dias, eu multiplico esses 8 por 5, que vai dar 40 quilômetros. Gente, percebe que lá muita gente marcou o 8 porque não levou em consideração esses 5 dias? E o 8, a gente faz a questão, nossa, deu resposta, então acertei. E na verdade a gente não levou em consideração todo o enunciado, tá? Então isso é muito importante. A resposta certa então é a letra E. Mais um de mapa, né? Esse é de 2018. Essa escala, ela tá bem grande, tá vendo que apesar, ela é de escala, mas isso aqui tá cobrando de mim, na verdade, é só continha, gente, é só fazer conta mesmo, as operações básicas. Então, ela diz que um mapa é a representação reduzida e simplificada de uma localidade. Essa redução, que é feita com o uso de uma escala, mantém a proporção do espaço representado em relação ao espaço real. Então, eu tenho uma escala de 1 por 58 milhões. Considere que nesse mapa, o segmento de reta que liga o navio à marca do tesouro meça 7,6 centímetros. A medida real em quilômetro é. Então, a primeira coisa, como a escala é 58 milhões, eu vou multiplicar por 7,6, que vai dar 440 milhões e 800 mil, só que centímetros. Pede em metros. Lembra lá no exemplo anterior que para passar de centímetros para metros a gente tira 5 zeros? Então, vai dar 4.408 quilômetros. Resposta certa, letra A. Tranquilo, gente? Foi fácil, né? Aí eu coloquei aqui essa chargezinha da Mafalda só para indicar, né? Faço proporção. Ela tá com uma lista telefônica e ela fala Silva, 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 Silva. Inclusive, eu tenho Silva no nome, mas de casada, tá? Então, Silva, 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 Silva. E ainda fala assim que ainda tem mais Silva. Minha nossa, né? Aí ela conclui. Os Silva estão para a lista telefônica, assim como os chineses estão para a população mundial. Então, é uma chargezinha que poderia ilustrar uma questão nossa, por exemplo, sobre razão e proporção e escala, tá bom? Bom, coloquei esse exercício que ele não é do Enem, mas eu gosto de exercício como esse, que trabalha vários conteúdos, né? Então, quando a gente aprende matemática, matemática ela é um conhecimento cumulativo. Então, tudo que a gente já aprendeu, a gente tem que levar para a prova de matemática, tá certo? Então, esse aqui, apesar de ter razão,
ela envolve outros conteúdos. Fala assim: considere um polígono convexo de 6 lados. Sabendo que as medidas dos ângulos internos deste polígono formam uma PA e que a proporção entre o menor ângulo e a razão dessa progressão é igual a 15/2, é correto afirmar que... Então, além de razão, eu vou ter que trabalhar a progressão aritmética. Então, vamos lá para os dados que a gente tem. A gente tem uma figura lá, deixa eu voltar no enunciado só para ler, ela tem 6 lados, né? Então, se ela tem 6 lados, ela tem 6 ângulos, concorda? E o enunciado disse que os ângulos, eles formam uma PA. Eu não sei quanto que o ângulo mede, mas eu sei que o próximo ângulo vai ser o anterior mais uma razão. O próximo vai ser o anterior mais 2 vezes a razão. E assim sucessivamente até o 6º ângulo, certo? A gente aprendeu lá no ensino fundamental que a soma dos ângulos internos de um polígono existe uma formulazinha para calcular. Ela é a multiplicação de 180 pelo número de lados desse polígono menos 2. Como ele é um hexágono, ele tem 6 lados, 6 menos 2 dá 4, 4 vezes 180, 720. Então, se eu somar esses 6 ângulos, tem que dar 720. Então, vamos escrever. Vou somar x mais x mais x mais x mais x mais x, eu tenho 6x, e r mais 2r mais 3r mais 4r mais 5r, eu tenho 15r. Somando isso tem que dar 720. Lá no enunciado também falou que a razão entre o ângulo e a razão da proporção, ela é 15/2. Aí eu só isolei o x, deu 15r/2. Por que eu fiz isso? Para poder substituir esse x nessa expressão. Aí vai ficar substituindo 6 vezes 15r/2 mais 15r igual a 720. Tá aqui. Esse 6 e esse 2, ele vira 3 vezes 15 dá 45, mais 15r dividido por 720. Resolvendo, eu encontro que o r é igual a 12. Para achar o x fica fácil, eu posso voltar aqui e substituir. Como o r é 12, o x vai ser 15 vezes 12 dividido por 2, que vai dar 90. 90 é o menor ângulo da minha figura. Então, a resposta certa é a letra C. Tá vendo, gente? Então, eu gosto desse exercício que trabalha vários conteúdos, conceitos de matemática em um só, tá? Próximo assunto nosso, a gente vai falar então um pouquinho agora de divisão proporcional, né? Que isso é muito justo. Na vida, no cotidiano da gente, acontece muito dessa relação de dividir lucro, por exemplo, em partes proporcionais. Por exemplo, coloquei aqui, é mais fácil eu explicar com exemplo, tá? Então, por isso que eu já coloquei um exemplo direto. João e Pedro resolveram trabalhar juntos para resolverem um problema hidráulico em um prédio, serviço pelo qual receberão R$ 990. Como João trabalhou durante 7 horas e Pedro durante 5 horas, como eles deverão dividir com justiça os R$ 990 que serão pagos por essa tarefa? Olha, gente, claro que não é justo pegar esses 900 e dividir na metade. Por quê? Porque um trabalhou mais do que o outro. Então, tem várias formas de fazer. Eu gosto de converter aqui em quantas horas, por exemplo, foram trabalhadas. Um trabalhou 6, o outro trabalhou 5, então foram 11 horas trabalhadas. O valor a ser pago é 990. Então, 990 dividido por 11 dá 90 para cada hora. Aí fica fácil. Como o João trabalhou 6 horas, 90 vezes 6, 540. E o Pedro trabalhou 5 horas, 90 vezes 5, 450. Então, notem que se eu somar os dois, tem que dar exatamente os 990. Certo? Tranquilo? Vamos fazer mais um, só para a gente reforçar mesmo esse conteúdo. 3 sócios A, B e C resolvem abrir uma pizzaria. O primeiro investiu R$30 mil, o segundo 40 e o terceiro 50. Após um ano de funcionamento, a pizzaria deu um lucro de R$24 mil. Se esse lucro for distribuído aos sócios de forma que a quantia recebida seja diretamente proporcional ao valor investido, determine quanto que cada um recebeu. De novo, não é justo dividir em partes iguais. Então, o que a gente vai fazer? Quanto que foi investido? 30 mil mais 40 mil mais 50 mil? Investiu 120 mil.
O lucro foi de 24 mil. Então, eu pego 24 mil e divido por 120 mil, dá 0,2 para cada dinheiro investido. Aí, como o sócio A investiu 30 mil, eu multiplico por 0,2, vai dar 6 mil. Passou um zerinho aqui, tá, gente? É 6 mil só. O sócio B investiu 40 mil, vezes 0,2, vai dar 8 mil. E por último, o sócio C, que investiu 50 mil vezes 0,2 deu 10 mil. 10 mil mais 8 mil mais 6 mil é exatamente os 24 mil. Ficou dividido proporcionalmente nesses três sócios. Ok, gente? Essas grandezas, essas grandezas podem ser proporcionais direta ou inversa, que a gente chama de diretamente proporcional ou inversamente proporcional. A gente representa as diretamente proporcionais com as setinhas no mesmo sentido. Tá vendo aqui, ó, eu tenho duas variáveis x e y, a setinha dos dois está para cima ou a setinha dos dois está para baixo. O importante é que estejam na mesma direção. Isso quer dizer que se essa variável x aumentar, a variável y também vai aumentar. Se a variável x diminuir, a variável y também diminui. Então, essas duas variáveis elas são diretamente proporcionais somente quando aumentando ou diminuindo uma delas em uma determinada razão, a outra também aumenta ou diminui na mesma razão. Aí eu coloquei um exemplo aqui, é só genérico mesmo, tá? Pra gente entender. Eu relacionei o número de maçãs com o preço. Por exemplo, se eu tiver uma maçã, o preço dela é 500 centavos, vamos pôr assim. 2 maçãs vai ser 1.000, tá? Eu coloquei um valor alto só para facilitar as contas e assim sucessivamente. Se eu tiver 6 maçãs, eu vou pagar 3.000. O que isso quer dizer? Que, por exemplo, se eu multiplicar uma das variáveis por 2, a outra também tem que ser multiplicada por 2. Se eu multiplicar uma das variáveis por 3, a outra também tem que ser multiplicada por 3. E assim sucessivamente, até que se eu multiplicar por 6, a outra também tem que ser multiplicada por 6. Tá certo? Isso são grandezas diretamente proporcionais. Quando eu aumento uma, a outra também aumenta na mesma proporção. Isso serviria para a diminuição também. Se eu diminuir uma, a outra também diminui na mesma proporção. Como o Enem gosta muito de gráfico, a gente vai representar essa situação aqui no gráfico, tá? Então, aqui na horizontal eu coloquei o número de maçãs e na vertical a quantidade, o preço que a gente vai pagar. E marquei, uma maçã é 500, 2 é 1.000, 3 é 1.500, 4 é 2.000 e 6 é 3.000. Percebam que o gráfico de grandeza diretamente proporcional, ele é linear, ou seja, forma uma reta em que passa pela origem. Sempre essa reta vai passar pela origem, tá? Que é o ponto 0 e 0. Então, essas grandezas são diretamente proporcionais. E as inversas? As inversas também representam um gráfico linear e a representação delas é com setinhas com sentidos contrários. Por exemplo, eu tenho duas variáveis x e y, uma setinha está para cima, outra está para baixo. Uma está para baixo, outra está para cima. O que isso significa? Que se eu aumentar a variável x, eu diminuo a variável y. Se eu diminuir a variável x, eu vou aumentar a variável y, tá certo? Então, duas grandezas são inversamente proporcionais quando a gente aumenta ou diminui uma delas numa determinada razão. Mas isso acontece? Acontece. Por exemplo, quando eu tenho uma construção e eu quero terminar essa construção, quanto mais funcionários eu tiver, menos tempo eu vou gastar para fazer a minha obra. Não é verdade? Da mesma forma, quanto mais operário eu tiver, menos tempo eu vou gastar para fazer minha obra. Ok? Quanto mais pessoas estiver trabalhando, menos tempo vai levar para fazer essa conclusão da obra. Então, essas são grandezas inversamente proporcionais, que se eu aumento o número de operários, eu diminuo a quantidade de dias trabalhadas. Essas grandezas diretamente e inversamente proporcionais, elas baseiam nossas regras de 3, né? Vamos começar pela simples, tá?
O que a regra de 3 simples me ajuda? Na resolução de um problema. Isso resolve quase toda a prova de química de vocês, a regra de 3, né? Onde a gente tem, por exemplo, 4 dados, a gente conhece 3 e desconhece um quarto, né? Então, ele permite encontrar esse quarto dado que a gente tem. Então, para resolver, eu gosto de primeiramente criar uma tabela e agrupar sempre as grandezas da mesma espécie. É muito importante que as grandezas da mesma espécie estejam agrupadas corretamente. Se a gente misturar, vira bagunça. Aí eu identifico se elas são diretamente ou inversamente proporcional, que também é muito importante, porque essa informação é o que vai determinar como eu vou multiplicar esses meus dados. Se elas forem diretamente proporcional, eu multiplico fazendo x. Se forem indiretamente proporcional, ou eu multiplico reto, ou eu inverto uma das grandezas, tá certo? Como assim? Por exemplo, se para tomar um banho de 12 minutos uma pessoa gasta 0,45 kWh, quanto que consumirá se aumentar o tempo do seu banho para 20 minutos? Então, eu tenho duas variáveis, que é os minutos e os quilowatts-hora. Vou montar a tabelinha. Minutos, quilowatts-hora. Se eu aumentar os minutos, eu vou aumentar ou diminuir os quilowatts-horas gastos? Aumentar também, não é? Então, se eu aumento uma grandeza e aumento outra também, elas são diretamente proporcionais. Então, eu multiplico o cruzado. 12 vezes x é igual a 20 vezes 0,45. Então, x vai dar 0,75 kWh. Tranquilo, né? E essa regra de 3, ela também pode ser inversa, essa simples. E ela vai ser inversa quando elas forem inversamente proporcionais. Um exemplo, isso aqui vocês já aprenderam muito em física também, né, de velocidade. Um automóvel com velocidade 80 km por hora gasta 15 minutos em certo percurso. Se a velocidade for reduzida para 60, que tempo em minutos será gasto no mesmo percurso? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é criar a tabelinha. Aqui eu tenho as variáveis velocidade e tempo. 80 km por hora, 15 minutos. 60 km por hora, quanto tempo eu vou gastar? E é claro que se eu aumentar a velocidade, eu vou diminuir o tempo gasto de uma viagem, não é? Se eu diminuo a velocidade, eu aumento o tempo gasto de uma viagem. Logo, né, eu vou multiplicar elas de forma reta. Então, 80 vezes 15, 60 vezes x, que vai dar 20 minutos. Essa regra de 3 também pode ser composta. E a ideia de resolver ela é a mesma da simples, só que a gente tem que analisar separadamente grandeza por grandeza e ver se ela é diretamente ou inversamente proporcional. Aí eu gosto de explicar ela com um exemplo, tá? Peguei um exemplo que diz o seguinte. Numa gráfica, existem 3 impressoras offset que funcionam ininterruptadamente 10 horas por dia, durante 4 dias, imprimindo 240 mil folhas. Gente, olha o tanto de variável que a gente tem. Impressoras, horas por dia, dias e folhas. Então, a gente vai montar uma tabelinha com esses dados. 3 impressoras, 10 horas por dia, durante 4 dias, imprimindo 240 mil folhas. Tendo se quebrado uma das impressoras, eu tinha 3. Quebrou uma, ficou com 2. Necessitando se imprimir em 6 dias 480 mil folhas, quantas horas por dia deverão funcionar ininterruptadamente as duas máquinas restantes? Então, aqui eu tenho um xizinho
para descobrir quantas horas por dia. O segredo, gente, é a gente analisar variável por variável, baseando-se sempre onde que está a incógnita. Então, o que a gente vai fazer? Se eu aumentar a quantidade de horas trabalhadas por dia, eu vou precisar aumentar ou diminuir as impressoras? Diminuir, não é? Porque quanto mais horas eu trabalho, menos impressoras eu preciso para um determinado trabalho. Então, aqui era 3 e 2, eu inverti, coloquei 2 e 3. Agora, se eu aumentar a quantidade de horas trabalhadas por dia, eu tenho que aumentar ou diminuir a quantidade de dias? Também eu tenho que diminuir, não é? Quanto mais eu trabalhar por dia, menos dia eu preciso trabalhar. Então, elas são inversamente proporcionais. Essa aqui também eu vou inverter. Era 4 e 6, eu vou colocar 6 e 4. E por último, se eu aumentar a quantidade de horas trabalhadas por dia, eu aumento ou diminuo a quantidade de folhas impressas? Aumenta, não é? Elas são, então, diretamente proporcionais. Então, eu mantenho do jeitinho que tá. Agora é fácil, gente. O segredo é resolver, analisar essa tabelinha aqui. Analisou, eu vou montar a equação. Sempre começo com a que tem incógnita e escrevo 2 sobre 3, 6 sobre 4. Nessa aqui eu já tirei a quantidade de zeros, tá? Eu pus 24, 48. Aí é só continha. Eu multiplico aqui em cima. Primeiro eu vou simplificar, né? 6 e 4 vira 3 e 2. O 24, 48, 1 para 2. Multiplico 2 vezes 3 vezes 1, que dá 6, 6x. E aqui 3 vezes 2 vezes 2 vezes 10, certo? Então, eu encontro o x igual a 20. Isso significa que vamos precisar de 20 horas trabalhadas por dia para fazer esse tanto de folha nessas condições. Tranquilo? A gente tá vendo? Que parece ser muita coisa, muita informação, mas quando a gente organiza na tabelinha, fica fácil. Vamos fazer mais um. 24 operários fazem 2/5 de determinado serviço em 10 dias, trabalhando 7 horas por dia. Em quantos dias a obra estará terminada, sabendo-se que foram dispensados 4 operários e o regime de trabalho diminuído de 1 hora por dia? Então, vamos escrever lá, achar as variáveis. Quem são as variáveis? Operários, trabalho realizado, que eu chamei de partes do trabalho, dias e horas por dia, tá? Então, lá, 24 operários fazem 2/5, então 2 partes do trabalho em 10 dias trabalhando 7 horas. Em quantos dias eu pus um X, a obra estará terminada, sabendo-se que foram dispensados 4 operários, eram 24, passou para 20, e o regime de trabalho diminuído de 1 hora por dia, eram 7, passou para 6. Bom, serão 5 partes. A primeira fez 2/5, quer dizer que faltam 3/5. E eu quero saber quantos dias que a gente vai precisar. Analisando uma por uma, lembrando que a gente sempre parte de onde que está a incógnita, nesse caso é o dias. Aí a gente pensa assim, se eu aumentar a quantidade de dias, eu aumento ou diminuo a quantidade de operários necessitados? Diminuo. Ficou engraçado, né? Necessitados, eu diminuo. Então, elas são inversamente proporcionais. Então, eu coloquei a setinha para cima, essa aqui vai ser para baixo, ao contrário. Se eu aumento a quantidade de dias, eu aumento ou diminuo a quantidade de partes de trabalho realizado? Aumento, não é? Quanto mais dias, mais partes do trabalho eu realizo. E, por último, se eu aumento a quantidade de dias, eu aumento ou diminuo a horas por dia trabalhada? Diminuo. Então, elas são inversamente proporcionais. Feito isso, essa análise, a gente vai montar. A que tiver a setinha para cima eu mantenho, para baixo eu inverto. Começo sempre a que tem incógnita, lá no nosso caso x, então 10 sobre x. Aqui eu inverto 20 sobre 4, aqui eu mantenho 2 sobre 3, aqui eu inverto 6 sobre 7. Fazendo as continhas, eu encontro x igual a 21. Tranquilo, né, gente? O segredo é só a gente resolver essa tabelinha, analisar ela. Analisou variável por variável, viu se ela é direta ou inversamente proporcional? Aí não tem erro. Nesse caso, a nossa resposta foi a letra D. Bom, essa aqui é uma questão do Enem, né? Ela é uma regra de 3 simples, ela é rapidinha, só pra gente ver como é que a gente vai fazer, tá? Ela é de matemática, poderia ser também de biologia, de química, né? Tá falando de remédio. Então, vamos.
Uma mãe recorreu à bula para verificar a dosagem de um remédio que precisava dar a seu filho. Na bula, recomendava-se a seguinte dosagem: 5 gotas para cada 2 kg de massa corporal a cada 8 horas. Se a mãe ministrou corretamente 30 gotas do remédio a seu filho a cada 8 horas, então a massa corporal dele é de. Então, eu tenho de variável gotas, as gotas, a massa corporal dele e as horas. Mas vocês percebem que as horas não mudam, então ela não precisa ser levada em consideração, tá? Vou montar uma tabelinha, então, só com as gotas e a massa da criança. Então, 5 gotas para cada 2 quilos, 30 gotas, X. Como se eu aumentar a massa da pessoa, eu vou aumentar também a quantidade de gotas, elas são diretamente proporcionais. Então, a gente multiplica cruzado. Eu acho, então, que meu X é igual a 12, tá certo? Porque 5 vezes X, 5x é igual a 60, 60 dividido por 5, 12. Tranquilo? Vamos fazer mais uma? Nessa aqui, eu já montei toda para vocês, né? Fala o seguinte: uma indústria tem um reservatório de água com capacidade para 900 metros cúbicos. Quando há necessidade de limpeza do reservatório, toda a água precisa ser escoada. O escoamento da água é feito por 6 ralos e dura 6 horas quando o reservatório está cheio. Esta indústria construirá um novo reservatório com capacidade de 500 metros cúbicos, cujo escoamento da água deverá ser realizado em 4 horas quando o reservatório estiver cheio. Os ralos utilizados no novo reservatório deverão ser idênticos aos do já existente. Então, a quantidade de ralos do novo reservatório deverá ser: eu tenho como variável capacidade, ralos e tempo. Então, 900 metros cúbicos, 6 ralos, demoram 6 horas. 500 metros cúbicos, eu quero saber quantos ralos vão demorar 4 horas, tá? Quantos ralos eu preciso para escoar isso aí em 4 horas. Analisando as grandezas, quantos mais ralos eu tiver, eu vou aumentar ou diminuir a capacidade de escoada? Vou aumentar, não é? Quanto mais eu tenho, mais eu aumento. Quanto mais ralos eu tiver, eu vou demorar mais ou menos tempo para realizar esse escoamento? Menos tempo. Então, elas são grandezas inversamente proporcionais, tá certo? Então, o que vai fazer? Eu vou manter esse 6 sobre 7, vou manter o 900 e o 500, eu já tirei os zeros, e vou inverter o 4 e o 6. Simplificando 4 sobre 6, fica 2 sobre 3. Eu encontro, então, que o x é igual a 5. Resposta, letra C. Então, eu vou precisar de 5 ralos para escoar essa quantidade nesse tempo. Certo? Gente, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, espero que vocês tenham aprendido um pouquinho. É muito importante que na hora dos exercícios vocês pausem, não precisa copiar, mas coloca a resolução no caderno, porque assim que você resolve, você está reforçando os conteúdos, tá? Então, a gente vai ficar por aqui. Próximo aulão a gente tem mais assunto de matemática, mais questão do Enem, tá bom? Até mais, gente!